Então vamos lá. Hoje quero pregar para vocês no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Victor, coloca aí na tela, nesse tema, tá? Eu quero falar convosco nesta noite um pouco sobre esta palavra e que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração nesta noite profundamente. Eu quero falar sobre esse versículo, principalmente o versículo 13, que diz: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então vamos ouvir a voz de Deus através desse texto, mas eu também convido para você ler comigo o versículo 12 e o versículo 13. Abre aí na sua Bíblia de papel ou no seu telemóvel, ok? Dá uma vista de olhos aí na palavra. Joel fica no Antigo Testamento, entre Gênesis e Malaquias, não, no Antigo Testamento. Ok? Tá? É muito gostoso de ler esse livro, é um livro profético, é um livro que é conhecido por causa da profecia do derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu lá em Atos 2. Essa palavra, ela aponta para nós algo que mexe com a nossa estrutura, que vai além da nossa religiosidade. Quando eu olho para esse texto, eu vejo o avivamento que Deus quer derramar no meu coração e no teu coração e no coração da igreja. Se nós nos aprofundarmos dentro desse texto, vamos entender muitas coisas que Deus quer fazer em nós, depois através de nós. Então rasguem o coração nesta noite, ok? Eu tenho aqui uma versão na linguagem de hoje, que diz: o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração. E outra versão diz: convertam-se a mim de todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. O versículo 13 diz assim: em sinal de arrependimento, ok? Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso e paciente e muito amoroso, e está sempre pronto. Ele está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Interessante isso, quando nós olhamos para a Bíblia, para as ações de Deus em relação ao seu povo. Deus sempre está pronto a mudar de ideia. Posso dizer que Deus sempre está pronto para te alcançar com as suas bênçãos. Deus está sempre pronto para te abençoar. Ok? Mas aqui em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas. Ok? Então é baseado nisso que eu quero pregar nesta noite, dizer aquilo que Deus tem falado no meu coração, aquilo que Deus tem realmente tocado na minha vida durante essa semana. E eu creio que Deus ministrou primeiramente na minha vida, no meu coração, ok? Porque todos nós somos religiosos, todos nós somos religiosos, até mesmo aquelas pessoas. Eu já fui uma vez na selva amazônica, já dormi no meio do mato, em redes, com a missão de evangelizar um povo não alcançado. Chegando ali, nós encontramos um povo não alcançado pelo Evangelho, mas hoje, graças a Deus, o Evangelho já entrou e eles se converteram. Mas é interessante que, antes do Evangelho, aqueles homens, aquelas mulheres, eles de alguma forma expressavam uma adoração para um ser supremo, né?
Alguns, né, vocês já leram, vocês já ouviram. Como pode? Um homem no meio do mato, sem um conhecimento, mas lá ele tem um Deus. Pode ser uma árvore, pode ser a lua, pode ser o sol, pode ser algo, não sei. Quem que fez isso na vida do homem? Foi o próprio Deus. Deus, ao criar o homem, Ele colocou isso em nós. Nós dependemos de um ser supremo. Todo homem depende de um ser supremo. Glória a Deus que Deus te alcançou. Você está aqui, não porque é um culto, mas você está aqui nessa noite para expressar adoração ao Deus vivo, amém? Quem veio aqui para adorar a Deus, amém? Ok? Então, é Deus que fez isso. É Deus que faz isso na vida do homem. Mas é interessante que eu fiz essa pergunta para mim mesmo, né? Por que rasgar o coração? Por quê? Por que o coração? Se existe algo no meu corpo, pastor Saulo, que eu me preocupo, é com o meu coração. Não sei vocês, qual é a parte do corpo que você mais se preocupa? No meu caso é o coração. Talvez você também tenha o mesmo pensamento, é o coração. O coração é sensível, né? O coração está ali no centro do corpo. Qualquer coisa, se o coração parar, o que acontece com você? Se o coração parar, o que acontece? Morre, você para. Vai para a glória, né? Ok? Então o coração fala muito na Bíblia. Podemos trazer alguns significados do coração na Bíblia, mas hoje aqui, nesse tema, nessa mensagem, Deus fala que em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Rasgar o coração. Engraçado, né? Rasgar o coração. Fala do quê? Fala de mudança. Fala de algo profundo. Fala que de algo que só você conhece e sabe. E Deus também. Por que rasgar o coração? Porque fala de mudança interna. E não apenas externa. A religião trabalha muito com a parte externa. Ok? E o Espírito Santo trabalha muito com a parte interna. Quando a Bíblia fala assim, um nascer de novo, o que significa isso? Nascer de novo. Você vai para o ventre da sua mãe novamente? Está falando de um nascimento espiritual. Tem algo que acontece aí dentro, no teu coração, no teu interior. Quando eu falo de avivamento aqui, algumas pessoas perguntam, pastor, mas o que é avivamento para o senhor? O que é avivamento para ti? Eu falo que avivamento para mim está dentro desse assunto que eu vou pregar hoje. É uma mudança que acontece no nosso interior, na nossa vida aqui dentro, que reflete na minha vida no exterior. Não quer dizer que você chega ali, vou tocar aqui no Pascoal agora, não quer dizer que você chega ali com uma gravatinha, com um fato, com a Bíblia, desse tamanho, diz eu sou um pregador internacional, sou um pregador avivalista. Para mim não quer dizer nada. Ok? Isso não quer dizer nada. O que vai dizer se você é um homem de Deus, o que vai dizer se você é uma mulher de Deus, o que vai dizer para mim se você está na presença de Deus, é o que está aí dentro do teu coração. É a partir do teu coração transformado, mudado, curado. Não um coração sujo, não um coração ferido, não um coração magoado, não um coração triste, mas um coração tocado pelo poder de Deus. Um coração banhado com o sangue de Jesus. Um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, um coração sensível, um coração que ouve a voz do Espírito Santo, um coração obediente, que está pronto a obedecer a voz do Senhor. Por isso que o Senhor está a dizer para nós, não rasguem as roupas, mas sim o coração, porque fala de mudança interna. Porque seria também uma atitude mais profunda do que a atitude de rasgar as vestes. Agora, pastor, o que significa rasgar?
Acho que vocês colocaram a transparência errada. Eu mandei o atual. Apaguei e mandei hoje à tarde. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, as vestes falam das regras exteriores e da obediência. Ok? É isso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que as vestes falam das regras exteriores e da obediência às leis. Isso tem uma ligação com a religiosidade. Rasgar as vestes está dentro da cultura judaica, que mostra uma vida de indignação, tristeza e sofrimento. Quando a Bíblia fala assim, rasgai as vossas vestes, está falando disso. Indignação, tristeza, sofrimento. E quando eles rasgavam as vestes, teria que ser daqui de cima para baixo, a começar por aqui. Qual era o propósito de rasgar as vestes? Para alcançar o coração. Rasgar as vestes fala também de humilhação, como eu falei, de sofrimento, mas o propósito seria rasgar as vestes para alcançar o coração. Pastor, isso é profundo? É, isso é muito profundo. Primeiro que, se isso não acontecer na minha vida, se isso não acontecer no meu ministério, se isso não acontecer na igreja, vai se tornar um ato religioso da nossa parte, simplesmente. O que acontece quando nós olhamos nesse texto? Eu fico a pensar que muitas vezes nós estamos investindo tempo, energia, em relação às nossas vestes. Rasgamos as nossas vestes porque existe uma cultura, existe uma religião, existe algo por trás disso, mas não com o propósito de alcançar o coração. Todo ato que nós fazemos na igreja, se não tiver dentro desse propósito de tocar o coração, com certeza se torna algo religioso. Quando nós fazemos algo na igreja que mostra só a aparência, só o nosso exterior, com certeza vai ligar a igreja à nossa religiosidade. E muitas vezes nós caminhamos dentro da nossa religiosidade, não dentro de uma revelação que Deus quer trazer para a igreja. Vocês percebem? Perceberam? Ah, pastor, mas o senhor disse que todos nós somos religiosos. Sim, todos nós somos religiosos. Nós temos uma religião. Mas espera aí, aonde você está? A atitude que você está a fazer, a ação que você está a fazer, o propósito é tocar no coração, alcançar o coração. Porque se não alcançar o coração, você não alcançou o propósito. Você não alcançou a vontade de Deus. E Deus está aqui a falar no nosso coração, que Ele quer tocar no nosso coração. Ele quer tocar no coração da igreja. E quando se fala do religioso, olha que interessante, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Por isso que Jesus bateu firme ali, contra os fariseus, os hipócritas, porque eles tinham todo o conhecimento, mas o coração deles não estava em Jesus. O coração deles não estava em agradar a Deus. O coração deles não estava dentro do propósito do Senhor. Portanto, se tornava um ato religioso da parte dos fariseus. E eu fiquei pensando nisso. E eu fiquei pensando nessa palavra. Sabe por quê? Porque o religioso está na igreja. O religioso faz a obra de Deus.
conhece a palavra, participa de tudo, porém, não existe paixão no seu interior. Não existe. Mas conhece a Bíblia, mas faz a obra de Deus, mas participa de tudo, mas não existe paixão no seu interior. Não existe quebrantamento, não existe perdão, não existe confissão. E isso é muito sério. É a religiosidade no nosso meio, é a religiosidade no nosso coração, é a religiosidade no meio da igreja. Deus pede para nós nesta noite, vamos rasgar o nosso coração para que possamos compreender o seu propósito. E precisamos entender isso. Não basta conhecer a palavra, meus irmãos. Não basta fazer a obra de Deus por fazer. Não basta participar de tudo, não basta ser um membro de uma igreja, não. Deus quer paixão no nosso coração, Deus quer quebrantamento na nossa vida, Deus quer que exista confissão na nossa vida, Deus quer isso no nosso meio, Ele quer isso no nosso meio. Agora, a religiosidade está muito perto de nós. E a religiosidade afasta o homem de Deus. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre o perigo da idolatria. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a religiosidade, que muitas vezes apaga o fogo do Espírito Santo, que apaga aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Por quê? Porque nós seguimos, a religião. A cultura judaica também, eles rasgavam as vestes, porque estava dentro da tradição, porque estava dentro do conceito religioso, mas não alcançava o coração. Você pode até rasgar as vossas vestes, desde que o seu coração nesta noite seja alcançado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que o teu coração seja alcançado nesta noite em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus alcança o nosso coração, coisas tremendas começam a acontecer aqui dentro. Uma transformação viva começa a acontecer. Aleluia. Começa a acontecer confissão. Passamos a perdoar, passamos a amar, passamos a ter uma visão clara da vontade de Deus para a nossa vida. Passamos a entender a sua vontade, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Agora deixa eu falar, a religiosidade está muito perto de nós, e pode ser uma tentação para nós. Sabe por quê? Porque a religiosidade oferece um tipo de serviço, nos leva a praticar um serviço dentro da igreja. Eu participo do louvor, tá bom. Eu sou cooperador, eu sou diácono, tá bom. Eu já limpo a igreja, maravilha. Já estou fazendo alguma coisa para Deus. Eu sou dizimista fiel, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós colocamos isso na nossa mente. São os serviços a Deus que nos convence de que se a praticarmos, estaremos a agradar ao divino com tudo isso. Irmãos, deixa eu falar, tem gente que faz isso e muito mais, mas o seu coração está longe da presença de Deus. O que Deus quer fazer no meu coração, no teu coração hoje? O que Deus quer fazer no coração da igreja hoje? Não tenho dúvida, Deus quer tocar profundamente no nosso coração. Tem liberdade no teu coração? Você pode deixar Ele tocar no teu coração, sim ou não? Agora, quero ler convosco Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 6. Coloca no telão para mim, Victor. O que diz o texto? Está aí no telão.
Está aí no telão. O que diz? Eu disse, e ele disse. Desculpa, Zacarias, capítulo 7, versículo 5. O Senhor falou por meio do profeta. Será que foi realmente para mim? Fala ao todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando, vamos lá, me ajuda. No 5º e no 7º mês, durante... Volta lá, volta um pouquinho, volta o texto. Vamos repetir. Porventura, olha lá, repete. Porventura foi mesmo para mim. Porventura está sendo feito para mim? Será que foi realmente para mim? Nós estamos inseridos na obra de Deus, nós estamos a fazer a obra de Deus. Será mesmo que tudo que nós estamos a fazer na igreja é para o Senhor ou é para mim? Ou é para o meu ego? Para a minha vaidade? Ou é para o Senhor? Continua, versículo 6. Jejuar ou não, comer e beber ou não, é irrelevante. O que é relevante? Repete comigo. Quando fazemos para o Senhor. Isso é ser relevante. Olhei essa palavra e falei, uau, que tremendo, do profeta Zacarias. É melhor comer para Deus do que jejuar para si mesmo, meu irmão. Ok? Quer que eu repita? Vou repetir. É melhor comer para Deus do que jejuar para si. A ação é secundária, a motivação é primária. Quando você está a jejuar, qual é a sua motivação? Quando você entra para vir aqui no culto, qual é a sua motivação? Quando você levanta e vem aqui cantar nesse altar, qual é a sua motivação? Quando você está ali a servir pessoa, qual é a sua motivação? Qual é a nossa motivação? Faz uma avaliação hoje. Quando tu vens à igreja, é para ti ou para Deus? Talvez seja um ritual. Ah, hoje é sábado, beleza, né? Vai lá, vai no shopping, compra uma roupa bonita, né? Hoje tem culto, né? Vou para a igreja. Quando tu cantas, é para ti ou é para Deus? Quando tu tens um tempo devocional, é para ti ou é para Deus? Pense nisso, irmãos. Será que nós estamos rasgando só as nossas vestes e a palavra não está alcançando o nosso coração? Será que o Espírito Santo não está alcançando o meu coração? Eu pensei nessa palavra. Senhor, tem misericórdia. Eu quero que o teu poder, a tua presença alcance o meu coração. Porque eu quero estar dentro do propósito do Senhor. E muitas vezes viemos ao culto, porque é um sábado, porque é dia de culto. Não faça isso, meu irmão. Venha para o culto, mas venha para celebrar Jesus, para adorar Jesus, para glorificar a Jesus. Venha para o culto, mas venha para servir o seu irmão. Venha para amar o seu irmão, para perdoar o seu irmão. Venha para o culto, sim, mas para adorar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Será que você pode exaltar a Ele nessa noite, dizendo: a Ti, Senhor, toda a glória e todo o louvor? Não podemos fazer do nosso culto um culto apenas, ou seja, apenas um culto religioso.
Tem que ser um culto espiritual, precisa ser um culto racional, precisa ser um culto que toca o meu coração, mas toca o coração de Deus. Tem que ser, nós temos que alcançar isso. Pode ser. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Podemos até tomar a ceia do Senhor como se fosse a nossa, trazendo condenação a nós mesmos. Por quê? Porque estamos simplesmente rasgando as nossas vestes, mas não está tocando o coração. Voltando aqui, algumas pessoas, pastor, o que é avivamento para o Senhor? O que é avivamento? Avivamento para mim é quando a palavra de Deus toca o meu coração, quando a palavra de Deus diz que eu devo me arrepender, que eu devo mudar de vida, quando a palavra de Deus toca no meu caráter, transforma a minha vida, quando a palavra de Deus faz eu confessar os meus pecados, quando o avivamento toca no meu coração, transforma o meu coração, liberta o meu coração, restaura o meu coração. Isso é o avivamento que Deus quer trazer para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a tua vida e para a minha vida. Você crê nisso? O segundo ponto, o coração fala sobre a obediência voluntária, de coração. Deus em Joel capítulo 2, versículo 13, quer nos mostrar que Ele não está a olhar somente para as nossas atitudes externas, mas principalmente para o nosso coração. Ei, olha aqui, é importante o serviço que você faz. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Anderson, Lília, pela recessão. Obrigado, equipa de louvor, pelo cântico. Ei, obrigado porque você toca guitarra, porque você canta. Obrigado, meu irmão, porque você serve a igreja. O teu serviço é importante. É importante. Mas o principal precisa acontecer no nosso meio. A palavra precisa alcançar o nosso coração. Aleluias. Precisa alcançar. Não existe para Ele rituais vazios, ao contrário, Ele quer um coração contrito, Ele quer um coração sincero diante dEle, Ele quer isso. Isaías capítulo 57, versículo 15, a Bíblia diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Olha o texto é profético do Isaías. Ele diz assim que Deus, o seu nome é santo, diz o alto e sublime. O Deus que habita no alto, Ele é sublime, Ele é santo, Ele habita num lugar santíssimo, num lugar alto, mas também Deus habita em um coração contrito. Deus habita no teu coração, amém? Deus está contigo, amém? Deus que servimos está além, Ele é grande, mas Ele também habita naquele coração quebrantado, arrependido. Glória ao nome do Senhor. Aqui reside uma grande lição de Joel capítulo 2, versículo 13. Não adianta, veja bem, presta atenção no que eu vou falar. Não adianta fazer os maiores sacrifícios com vestimentas especiais, né, ou jejuns, ou sacrifícios, né, e querer se apresentar, se mostrar. Não adianta. O que Deus quer da igreja, o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer da sua vida, é um gesto de humildade, de um coração sincero, de um coração quebrantado e voltado para Ele. É isso que Deus quer de nós. Não somente voltado para os sacrifícios. Porque se isso não acontecer,
vai ser apenas uma falsidade, um farisaísmo declarado, ou seja, uma religiosidade. E Deus quer operar no nosso meio. Deus quer operar no nosso meio. Irmãos, ouve essa mensagem. Deus quer operar no nosso meio. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e na sua família. Deus quer. Deus quer. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Não está batendo ali a conclusão. Coloca para mim, Rodrigo. Isso. Que a tua mudança seja interna e não apenas externa. Que haja uma mudança profunda aí dentro. Você está de acordo, sim ou não? Que haja uma mudança aí dentro. Experimentar as promessas de Deus. E as bênçãos que Ele quer nos dar depende de que façamos a nossa parte primeiro. Muitos vêm, eu quero a bênção, eu quero a promessa, mas é a sua parte. E a sua parte? Lembra, a ação é secundária. A motivação é primária. Vem, entrega o teu coração. A Bíblia diz lá em Salmos 34, versículo 18, coloca para mim, Rodrigo. Salmos 34, versículo 18. O Senhor, perto está o Senhor. Vamos de novo. Perto está dos que têm o quê? Amém. Salmo 51, verso 17. Os quebrantado, um coração. Amém. Glória a Deus. Você pode se quebrantar nesta noite? Você pode se quebrantar diante do Deus que você serve? Será que podemos nos quebrantar nesta noite? Porque Deus está perto de um coração quebrantado.